Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura com você para juntos hoje resolvermos aqui essa questão bem interessante. E interessante por quê? Porque ela vai nos ajudar a rememorar conceitos importantes dos filósofos mais importantes que nós vimos aí ao longo dessas aulas, ok? Acompanhe o professor que o professor vai resolver junto com você e eu tenho certeza que você vai lembrar disso aí sempre que você precisar. Vamos lá! Registre no quadro a seguir os principais aspectos da concepção de cada pensador sobre a lógica. O primeiro pensador, Aristóteles, não podia ser outro, né? O Aristóteles, pessoal, ele cria uma lógica fundamentada em 3 princípios plenamente válidos. Esses princípios são princípios lógicos e princípios ontológicos, né? E aí quais são esses princípios? O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O Aristóteles aplica esses princípios, né, em todo o campo da lógica, e o Aristóteles também percebe que a lógica ela é uma propedêutica à filosofia, ou seja, uma introdução. Ninguém pode fazer filosofia sem passar pela lógica. Por quê? Porque a lógica é a ciência necessária para que nós consigamos expressar de um modo coerente e correto o nosso pensamento. É por isso que ele também vai estudar as proposições e os silogismos e as regras formais que determinam a validade e a coerência de um silogismo. Vimos tudo isso e vimos que o grande objetivo é que o silogismo ele cria aí conclusões que sejam de fato coerentes. Essas conclusões coerentes são conclusões que decorrem necessariamente daquilo que é dado nas premissas. E quando isso acontece, um silogismo é considerado válido, ok? Não se esqueça disso. Vamos lá. Também lembrar que o Aristóteles ele diz que o silogismo é formado justamente, né, por 3 proposições. Primeira premissa, segunda premissa e uma conclusão, beleza? Não se esqueça disso. Então vamos lá para o próximo filósofo, que é o Kant. Então Kant, pessoal, é um filósofo já moderno, em que ele vai criar aí o conceito de lógica transcendental. Lembremos-nos que o conceito de transcendental para Kant é um conceito que diz o seguinte, olha, é um conhecimento que vai se ocupar não com os objetos, mas com o nosso modo de conhecer os objetos, enquanto esse modo de conhecer os objetos, ele é possível a priori. O Kant cria essa lógica transcendental como um estudo da nossa capacidade de conhecer. E aí essa lógica transcendental, ela se divide em 2 ramos, né? O primeiro ramo é o ramo da chamada analítica transcendental e o segundo ramo é o ramo da dialética transcendental. Na analítica transcendental, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar as formas puras do nosso entendimento, como elas são concebidas, como elas se articulam e como elas, de fato, se aplicam a um determinado conhecimento. E depois nós vamos ter aí a dialética transcendental, que é o estudo de quê? Que é o estudo dos erros da razão. Erros da razão, professor, porque às vezes a nossa razão, ela quer conhecer mais do que o que ela pode. E aí a dialética transcendental entra em jogo para dizer assim, epa, você não pode ultrapassar os limites daquilo que você pode conhecer. É para isso que essa dialética serve. Lembrando que dialética e analítica fazem parte da lógica transcendental. E o último filósofo que nós vamos ver aqui, e que nós vimos ao longo dessas aulas, é o Frege. E o Frege, pessoal, é um filósofo muito importante. Por quê? Porque ele é um dos precursores, né, da chamada aí lógica formal ou lógica matemática, vocês podem chamar como quiserem. Vimos que o grande objetivo da vida do Frege foi realizar uma despsicologização da lógica, uma vez que, para Frege, a lógica havia sido psicologizada já em Kant. E aí o Frege diz, não, nós precisamos tirar essa psicologização da lógica e fazer a lógica operar como a matemática opera, de forma precisa, de forma direta, de forma objetiva, de forma científica. E para isso, ele vai criar, de fato, essa linguagem formal matemática se contrapondo a uma linguagem natural na sua obra
a conceitografia. E essa linguagem, né, artificial, matemática, ela seria uma linguagem destinada às ciências, utilizando aí os elementos que existem na álgebra para simbolizar as palavras. E qual é que seria a diferença? É porque esse sistema ele seria mais objetivo e ele não aceitaria, por exemplo, polissemia nas palavras que nós utilizamos, uma vez que esses elementos algébricos, quando eles estão representando palavras, eles não representam palavras em contextos ou em sentidos diferentes. É sempre num sentido cru, num sentido único, num sentido que não aceita, tá, significados diferentes. É sempre naquele significado específico, trazendo aí mais objetividade para a ciência, ok? Então esses foram os 3 teóricos que nós estudamos, né, ao longo aí dessas aulas, e esses 3 teóricos são importantíssimos aí para o estudo da lógica. Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal!